Fala aí, pessoal! Bem-vindos à segunda parte da nossa aula de conceito de função. Vamos a ela? Bem, aqui eu trago noção intuitiva de função e inicialmente eu gostaria de dizer para você o seguinte, que no estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele e, em seguida, estabelecer relações existentes entre essas grandezas. Bem, grandezas mensuráveis são grandezas que a gente pode medir, tá bom? Muitas dessas relações podem ser descritas pelo conceito matemático denominado função. Bem, pessoal, então eu trago para você o seguinte. Uma variável y se diz função de uma variável x se, para todo valor atribuído a x, corresponde por alguma lei ou regra um único valor de y. Se você lembra bem, no vídeo anterior, quando a gente tratou do abastecimento, eu defini ali uma quantidade de litros para ser abastecido e para cada quantidade de litros abastecido, eu tinha um valor para aquela quantidade. Ou seja, para cada x eu tinha um y. Nesse caso, a gente vai dizer que o x é variável independente e y variável dependente. Como assim, gente? Vamos lembrar. Lá na hora de abastecer, o valor total a ser pago dependia da quantidade de litros. Y era o valor total a ser pago. E x era a quantidade de litros. X é a variável independente e y a variável dependente, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Em uma rodovia, o motorista coloca o carro no piloto automático e mantém uma velocidade constante de 90 km por hora. Ou seja, ele percorre 90 km a cada hora. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa relação. Eu tenho que a distância é igual a 90 multiplicado pelo tempo, aqui está em hora, tá beleza? Se ele andar durante meia hora, ele vai percorrer 45 km, porque eu pego 90 e multiplico por 0,5. Se ele andar uma hora, 90 vezes 1, que dá 90. Se ele andar uma hora e meia, 90 vezes 1,5, tá certo? 135 km. Se ele andar 2 horas, 90 vezes 2, que dá 180 km. Se ele andar t horas, tá bom? Para generalizar, ele vai percorrer 90 vezes t. Então, a gente tem aí uma regra que diz que a distância é igual a 90 multiplicado pelo tempo. O tempo é a variável independente e a distância é a variável dependente, porque ela vai depender do tempo que vai ser percorrido. Tá bom? Vamos ao segundo exemplo? Uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor por peça de roupa estampada. Para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75, mais R$ 9 por camiseta, tá bom? Então, R$ 75 é fixo e R$ 9 está associado a uma variável. Por quê? Porque 9 vai ser multiplicado pela quantidade de camisetas produzidas, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, o valor cobrado é R$ 75, é um valor fixo, mais R$ 9 vezes a quantidade de camisetas. Bem, galera, se eu fizer só uma camiseta, eu vou pagar R$ 84, porque é R$ 75 mais 9 vezes 1. Se eu fizer duas camisetas, 75 mais 9 vezes 2, que é R$ 93. Preste atenção na ordem que a gente vai realizar as operações, tá? Multiplicação é antes de adição. Se eu fizer 10 camisetas, 9 vezes 10 dá 90, 75 mais 90, 165. 20 camisetas vai dar R$ 255. Agora, se eu quiser generalizar e fizer x camisetas, eu vou ter que pagar 75 mais 9 vezes x. Beleza? Então, eu estou montando aqui a minha regra, mas quem é aqui a minha variável independente e quem é a minha variável dependente, pessoal? Bem, a minha variável independente é x, que é o número de camisetas que vai ser produzida. E a minha variável dependente é o valor que vai ser cobrado. Tá bom? Bem, então a gente tem aqui a noção de função como relação entre conjuntos. Pois bem, a gente diz o seguinte, função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. A gente já usou essa imagem antes, mas é só para reforçar essa relação entre eles.
Nesse exemplo 1, temos o seguinte. Relacionando os conjuntos A e B da seguinte maneira, o elemento do conjunto A está relacionado com o seu quadrado no conjunto B, olha o que a gente vai ter. Está aí os elementos do conjunto A, está aí os elementos do conjunto B. A gente vai ter que prestar atenção no conjunto A, tá bom? Bem, ele diz que o elemento do conjunto A está relacionado com o seu quadrado no conjunto B. O quadrado de 0 é 0. O quadrado de menos 1 é 1, porque é menos 1 vezes menos 1. O quadrado de 7 é 49. O quadrado de 3 é 9. E o quadrado de 4 é o 16. Por que eu enfatizei a atenção no conjunto A? Porque é nele que você tem que ver se todos os elementos estão relacionados e se algum deles tem mais de um correspondente no conjunto B. Se você olhar a barrinha preta embaixo, eu coloquei assim, função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então, a gente tem que todos os elementos do conjunto A estão relacionados a um elemento do conjunto B e que cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Isso é o que caracteriza função. Temos uma função aqui. Tá legal? Vamos para o segundo exemplo? Relacionando os conjuntos A e B da seguinte maneira. Cada elemento do conjunto A está associado com seu dobro em B. Observe o conjunto A. Os elementos são 1, 2 e 3. Observe o conjunto B. Os elementos são menos 1, 1, 2, 3 e 5. Se você perceber, o único elemento que tem o dobro no conjunto B é o número 1 no conjunto A. Vai sobrar o 2 e o 3, tá bom? Isso não pode acontecer quando eu relaciono dois conjuntos e preciso saber se essa relação é função ou não. Então, observe que existem elementos em A que não têm o dobro em B. Não temos uma função relacionando esses conjuntos. Tá bom? Vamos para o exemplo 3. Relacionando os conjuntos A e B da seguinte maneira. Cada elemento do conjunto A está associado com seus múltiplos que pertencem ao conjunto B. Vamos verificar? Bem, o 2 está associado ao 4, que é múltiplo dele, está associado ao 6, que também é múltiplo de 2, está associado ao 8, que também é múltiplo de 2, e está associado ao 12, que também é múltiplo de 2. Não é? Por quê? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 6 dá 12. E o 5 também está associado ali ao seu múltiplo, que é 15. 5 vezes 3, 15. Pessoal, observe no conjunto A. O número 2 está associado a mais de um elemento no conjunto B. Quando isso acontece, a gente não tem uma função relacionando os conjuntos. Por quê? Olha ali embaixo na tarjinha preta. Função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Pois bem, chegamos agora em notação. Notação vai ser uma forma que a gente tem de representar essa relação entre x e y, dizendo que y é uma função de x, tá? O y está em função de x. De modo geral, se f é uma função de a em b, indicamos como f, dois pontinhos, a, setinha para b, função de a em b, tá bom? Dizemos que nessa função, y pertencente a b é a imagem de x pertencente a a. E indicamos da seguinte forma, y igual a f de x, tá bom? Então, lê-se como y igual a f de x, tá? Então, você vai ver que essa nomenclatura, que essa notação f de x é muito comum. Então, vamos retomar aí o exemplo 1, que a gente tinha o conjunto, né? Que o elemento do conjunto A está relacionado com seu quadrado no conjunto B. Veja bem, logo no primeiro valor aí de x, nós temos que y igual a 0 é a imagem de x igual a 0. Então, eu digo que f de 0 é igual a 0. Y igual a 1 é a imagem de x igual a menos 1. Ou seja, f de menos 1 é igual a 1. Tudo bem? Y igual a 49 é a imagem de x igual a 7. Tá certo, gente? Ou seja, f de 7 é igual a 49. Y igual a 9 é a imagem de x igual a 3. Ou seja, f de 3 é igual a 9. Y igual a 16 é a imagem de x igual a 4. Logo, f de 4 é igual a 16. Tá bom? Pois bem, quando a gente tem funções determinadas por fórmulas, nada mais é do que encontrar a imagem desses valores de x. Então, eu trago aqui um exemplo.
A lei de correspondência, que associa cada número racional x ao número racional y, sendo y o dobro de x, é uma função f de racional em racional, definida pela fórmula y igual a 2 vezes x ou f de x igual a 2 vezes x, tá bom? Então, nessa função, a gente tem o seguinte: se x for igual a 5, y é igual a 2 vezes 5, que dá 10, tá certo? Ou então a gente pode dizer que f de 5 é igual a 10. Quando x for 5, y é 10, f de 5 é igual a 10. A imagem de menos 3, que é o valor de y, é 2 vezes menos 3. A imagem de x igual a menos 3 é f de menos 3 igual a 2 vezes menos 3, que é igual a menos 6. X igual a 11,5 corresponde a y igual a 2 vezes 11,5, que dá 23. É a imagem. 23 é a imagem de 11,5. Y igual a 7 é a imagem de x igual a 7 sobre 2. Porque se eu pego 7 sobre 2 e multiplico por 2, eu vou achar y igual a 7. Tá bom? Bem, galera, é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, até mais.